vez, como sempre dizemos, uma pequena força de vontade, mas estamos aqui, iniciando a semana, no qual temos um estudo da noite de hoje para nos preparar durante o dia todo, como também no dia amanhã, e durante o repouso do corpo físico, para continuarmos o nosso trabalho através daquilo que vamos aprender. É importante, como sempre relembramos a todos, o que pertence à terra lá fora. Vamos dedicar os nossos pensamentos, o nosso tempo aqui, nessa humilde causa, nessa oportunidade que o Criador nos concede, não é? Com a nossa, conforme dizemos, uma pequenez de força de vontade, estamos aqui. Então, aproveitemos a chance de nos instruir, no qual mais adiante vamos receber o passe, mas o mais importante é o estudo para nós, porque este nos prepara para a luta diária, não é com o nosso semelhante, mas sim conosco mesmo, vencer aquilo que nós ainda temos enraigados em nossos sentimentos e pensamentos. Vamos então, nesse instante, reunir os nossos pensamentos e, através de uma prece, rogar ao Criador a permissão pela abertura e pela nossa reunião na noite de hoje. Mestre Jesus, nosso irmão maior, concedeu-nos e nos dá a oportunidade de buscarmos as instruções necessárias para a nossa evolução. Aqui estamos ainda arrastando nesse chão terrestre, porque ainda somos inferiores, mas nunca abandonados por vós, que nos instrui, que nos ampara e auxilia-nos na nossa caminhada hoje e sempre. Então, maior, e nosso irmão maior, que é maior em tudo, concede-nos a oportunidade de ter os nossos pensamentos cada vez mais acessíveis, tudo aquilo no qual vamos aprender nesta noite de hoje, e seu amparo e auxílio se faça presente para com cada um de nós, e por aqueles que por algum motivo nessa noite aqui não estão, que recebam também em seus lares. Então, nosso irmão de todos os instantes, pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, como sempre dizemos, o tempo é valioso. Hoje nós recebemos o nosso irmão Ângelo, né, que vem trazer para nós o estudo da noite de hoje, e como em todas as oportunidades, e a cada um dos irmãos que aqui advém, vem trazendo muitas coisas bacanas e é importante para nós. Prestemos bem atenção. O nosso irmão tem a palavra nesse instante. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Alegria mais uma vez estar aqui, né? Parece que a semana foi assim. Tanta necessidade que nós temos, né? Então, a gente, nessa noite, eu trouxe para a gente trocar uma ideia. Eu peguei esse livro, que é muito importante, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina. São 3 apostilas. E eu peguei nele aqui um tema que eu achei muito importante. Aliás, todos eles são importantes. Que fala para nós sobre livre-arbítrio e fatalidade. O que vem a ser livre-arbítrio? Direito de escolha. Muito bem, direito de escolha. Livre-arbítrio, que está no dicionário, fala o seguinte: a capacidade individual de autodeterminação, ou seja, a livre vontade de escolha, certo?
E fatalidade? O que é fatalidade? Quem sabe? Menina, você está estudando a doutrina espírita. Sim. Está vendo? Porque se for pegar ao pé da letra fatalidade, o que vem a ser a fatalidade? Ela já falou o que é. Mas o que se entende por fatalidade? Tem muita gente aí que sabe, está calado. Fala, a gente coopera. Eu estou querendo aprender. A dona Célia falou comigo hoje, quando eu estava fazendo estudo, que quem souber, ela vai dar uma bandeja de salchichão. O que é fatalidade? Porque lá no dicionário fala que fatalidade é qualidade fatal, destino. Certo? E eu vou perguntando, porque eu quero saber. E será se existe fatalidade? O que vocês acham? Será se o destino já está traçado em todos os detalhes? Em todos os acontecimentos da vida? O que vocês acham? Não. Quem falou não? Eu Quem mais? Eu. Sim, certo. Bem. Por quê? Estou perguntando. A gente está aqui para aprender, né? Às vezes nós escolhemos. Às vezes a gente escolhe, pensa que está escolhendo certo, às vezes está errado. É fatalidade. E por que não existe fatalidade? Uma coisa muito simples. Porque se existisse a fatalidade ou destino, tudo estaria traçado, certo? Então aquele que viesse para cometer crimes, ele estaria destinado a cometer crimes, não seria isso? E qual seria a responsabilidade dele, a culpa dele perante as leis divinas? Como é que ficaria isso? Isso seria a lógica determinista, né? Não é? Se tudo já está traçado, Não é verdade? qual é o meu mérito e qual é a minha. Né? E Deus teria feito duas espécies. Uma destinada a sofrer e uma destinada a ser feliz. Ué, eu queria estar nessa feliz aí, não é? Então a gente vê que isso aí não tem nada a ver com a justiça de Deus. Certo? Não foi Deus que fez isso. Isso é a cabeça do homem. São criações do homem. Essa ideia de destino, de fatalidade. Né? Porque, vamos lá. Então, para que serviriam as leis de Deus, se existisse a fatalidade? As leis de Deus não são para que a gente mude, para que a gente melhore. Mas se já estivesse tudo destinado a ser ruim ou a ser bom, para que seriam as leis? Em que elas aplicariam? Não é verdade? Então a vida de Jesus aqui, ela teria sido em vão? Então o que adianta a gente ser bom, fazer o bem, praticar a caridade? Pois já estaria tudo determinado. Não é? Vocês concordam? O que vocês acham? Eu tinha uma visão assim, antigamente, né? Que a gente já tem aquela data de nascer até a data de morrer, o que vai viver. Só que depois eu fui vendo que não é assim. É o que a gente faz e a gente vai viver. Nós vamos daqui a pouquinho entrar no livro dos Espíritos, para nós vamos justamente sobre isso, tá? O que é fatalidade? É o momento de nós aparecer e desaparecer da Terra. Esse realmente, né, já está determinado. Mais detalhes da vida, não. Nós vamos entender por quê, tá? Mas você está estudando a doutrina espírita em casa, não está? O que você acha? Já está sabendo já, ué. Porque a gente sabe que as leis de Deus, ela tem essa proposta, gente. Mudança, melhoria, progresso, evolução. Tá certo? Então aquele ditado que existe, tem um ditado popular aí que fala o quê? Pau que nasce torto. Como é que é? Até assim, Pois é, tá vendo?
Você deu o meu papel, você não vai. E é o seguinte, porque realmente é um ditado popular, mas para nós aqui, o pau que nasce torto, ele tem conserto, ele morre torto se quiser. Quem que é o pau torto? Somos nós, não é? O que é o torto? As imperfeições, certo? Então, a gente sabe o seguinte, que nós recebemos aquilo que nós precisamos, as informações que nós necessitamos para mudar, para corrigir. Então, os ensinamentos estão aí, não é para ser só lidos, não é só para ser apreciado, é para ser colocado em prática, certo? Então, aí entra o nosso livre-arbítrio, que é a nossa livre vontade de escolha. Porque o torto, o pau, são as imperfeições, são as nossas imperfeições. Aí que a gente vai entender o seguinte, que nós, quando viemos para cá para reencarnar, nós já trazemos essa bagagem, as imperfeições as quais nós não conseguimos ainda desfazer delas. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas, aqui está no Livro dos Espíritos, na questão 851, porque isso aqui eu falo para vocês o seguinte, a gente que estuda esse livro, são 1019 perguntas e respostas, elas são atuais, tá? Pode pegar o livro e ler que vocês vão ver que essas perguntas parece que foram feitas ontem, para as necessidades de todos os momentos da vida. E todas as questões são tratadas aqui. Então, na questão 851, ele vai perguntar assim, Kardec pergunta para os espíritos, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocabulário? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio, olha o que os espíritos responderam, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta daquela prova para sofrer. Como que funciona isso? Como que funciona isso? Vocês sabem como é que funciona isso? Vocês sabem. Sei que vocês sabem. Isso aqui funciona da seguinte maneira. Todos nós somos imperfeitos. Qual é o pau que é certo, que nasceu certo? Quem nesse mundo que é perfeito? Então, todo mundo nasceu torto, certo? Daí a gente vê a questão de procurar melhorar. Então, como que funciona essa questão da fatalidade? Ele fala que está na escolha do gênero de provas que iremos passar aqui na Terra. Funciona da seguinte maneira. No plano espiritual, nós fazemos as escolhas das provas que nós iremos passar aqui. E essas provas são de origem material, físicas. Por exemplo, o espírito pode escolher uma doença, uma deficiência física, uma condição financeira apertada, difícil, onde ele vai nascer, e tudo relacionado com as suas imperfeições. Aquilo que ele precisará passar para que ele possa ser testado. Diante dessas provas, é que ele irá realmente usar o seu livre-arbítrio. É aí que entra o livre-arbítrio. E onde entra as questões que não foram programadas. Aquelas que não é fatalidade. Porque as decisões e as nossas escolhas vai ser aqui diante dessas provas. E como que vai fazer uma previsão do que nós vamos fazer? Como que vai fazer assim, falar que isso aí é fatalidade, se isso está relacionado com a livre vontade de escolha? Então não tem como dizer que todos os detalhes e todos os acontecimentos da vida foram pré-determinados. Porque, como o Espírito vem
ele reencarna e traz a sua bagagem, as suas imperfeições, suas tendências, suas inclinações, certo? Suas dificuldades. Aí chega aqui, diante das provas que ele escolheu, certo? Vamos supor que ele escolha, ele tenha sido um criminoso na encarnação passada, correto? Ele vai nascer com essas inclinações, com essas tendências, as quais ele ainda não conseguiu desfazer delas, correto? Ao chegar aqui, ele escolhe nascer em um lugar onde ele vai ter contato com o crime. Agora, a ser arrastado, a ceder, a deliberar, vai depender. Porque isso faz parte do processo de evolução, gente. Aí a gente vê a bondade divina. Porque ninguém é mandado para o inferno para ficar lá queimando a vida eterna. Todo mundo que erra, Deus deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento. É uma oportunidade nova que ele dá para aquele que errou de consertar seus erros, de melhorar. Isso aí tem mais a ver com as leis de Deus. É mais justo. E é onde se explica todas essas questões que nós vemos hoje aqui na Terra. Por isso que pena de morte é contrária às leis divinas, eutanásia é contrária às leis divinas, aborto é contrário às leis divinas. Tá certo? Então a gente vê que quando se faz a escolha das provas, elas estão relacionadas com as imperfeições de cada um. E aí a gente precisa entender essa questão, que nós vamos estar aqui diante das situações que precisamos passar. Por isso que existe aquele ditado, que Deus nos coloca no lugar certo, ninguém erra de Deus. Nós estamos colocados no lugar certo, com as pessoas certas, com aquilo que nós precisamos hoje reparar, corrigir, construir, melhorar. Certo? Essa é a proposta para nós. Então, diante da natureza das nossas provas, a gente pode passar pelo processo, pode não, a gente vai passar pelo processo de culpa, arrependimento e reparação. É porque no Céu e Inferno fala, né, que são 3 etapas: é arrependimento, expiação e reparação. Isso está no Céu e Inferno. Que só arrepender não basta. O arrependimento é quando nós reconhecemos que fizemos mal, que erramos. Agora, é preciso que a gente explique e que a gente depois conserte o que a gente estragou. O expiar é passar por aquilo que nós fizemos os outros passar. Nós vamos sentir o que nós fizemos aos outros, para a gente ver o que os outros sentiu e que nós podemos fazer aquilo mais. E aí depois nós vamos reparar, consertar o que nós fizemos de errado. A bondade de Deus é maravilhosa. Obrigado aí pela... Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, gente, aproveita aí, que a dona Célia vai seguir São Xixão. Eu estou fazendo propaganda. Como que você vai saber se você está no caminho certo para não ter que voltar aqui mais para pagar nada? É uma boa pergunta. Só te falar para você o seguinte: nós ainda vamos ter que voltar muitas encarnações. Estamos distante ainda. Só que tem uma coisa: Jesus ensinou um caminho. Eu vou ter que casar mesmo agora. Não, né? Sou obrigada a nada, não, né? Depende do que nós estamos fazendo. Sabe por causa de quê? Jesus falou assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que ele quer dizer com isso? O que é semeadura? É livre-arbítrio, não é? Semeadura não é livre-arbítrio? Não é? Aí a gente tem que ver o que a gente está semeando hoje. Porque depois ninguém pode reclamar o que vai colher, não, gente. Hoje eu não tenho como os Sim. filhos benditos que eu tenho. Bom, tá vendo? Mas que casamento é moço. Fala, tia. Faço
bem que tiver o seu alcance. Isso aí. Dê o seu melhor. É isso que é importante. Dê o seu melhor. É isso que Deus quer que a gente faça aqui. Tá? Muito bem. Deixa eu ver onde é que eu estava. Só para a gente poder dar uma fixada aqui, ó. Essa parte aqui da fatalidade são até 800 e... Quem quiser dar uma olhada depois, até 867 fala sobre fatalidade dos espíritos, que é muito importante. Tá? Isso aqui dá uma clareada bem para a gente poder dar uma sacudida na vida e ver o que a gente está fazendo. Jesus falou que a cada um é dado segundo suas obras. O que ele quis dizer com isso? Cada um vai receber segundo o que está fazendo. Vamos ver qual é a nossa obra hoje. Certo? E vamos entender que Deus todo dia nos dá um recomeço. Todo dia Deus nos dá uma página na vida. Não para a gente fazer os mesmos erros de ontem, mas para a gente fazer melhor. É recomeço. Quando o sol nasce, é recomeço. A gente fica assim, se eu pudesse voltar lá atrás, gente, o novo dia está aí. Faça melhor. Não é? É recomeço. Então vamos lá, na questão 861, Kardec pergunta assim, olha para a gente ver, é bem explicado. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que iria vir a ser assassino. O que vocês acham? Aquele que comete um crime, ele sabia que ele veio para cometer crime? É muito bem, ele fala assim, não. Escolhendo uma vida de luta, sabe que terá ensejo de matar muitos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Tá certo? Então é o seguinte, ele vai estar sempre ali recebendo as suas tendências, as suas inclinações. Porém, a praticar, a cometer o crime, aí vai depender da sua vontade, do seu esforço. Por isso, a importância da ajuda. Por isso, a importância de buscar o conhecimento. Por quê? A gente vai ver, eu trouxe alguns exemplos ali, para a gente ver como faz a diferença quando se tem a ajuda. Lá no Céu e Inferno, por exemplo, que é mais uma obra maravilhosa também, ali nós temos uma verdadeira reunião mediúnica, porque ali nós temos aqueles espíritos que comunicaram na época de Kardec, deram endereço, nome, aí eles iam lá para pesquisar, para ver, confirmava que era ele mesmo. E tem um lá que, na parte dos criminosos arrependidos, que ele foi evocado, e aí Kardec perguntou para ele assim, se você tivesse tido ajuda aqui na Terra, você teria caído no crime? Ele falou, não. Faltou orientação, faltou ajuda. Porque, gente, Deus nos coloca aqui com um objetivo, mundo de provas e expiações. Eu não perguntei qual é Paulo que nasceu certo? Nenhum. Ninguém nasceu perfeito. Mundo de provas e expiações é onde todos que estamos aqui temos as nossas provas e expiações a passar. Sinal que nós infringimos as leis divinas. Sinal que não alcançamos a média para passar de ano. Sinal que ainda estamos aqui pelas nossas imperfeições. E aí o que acontece? Deus nos coloca aqui com a proposta da gente melhorar. E a gente precisa entender uma coisa. Ele colocou ao nosso alcance todos os recursos que nós precisamos para nos instruir, nos orientar e nos ajudar nas escolhas da vida. É mentira? O que Jesus veio fazer aqui? Ele primeiro mandou Moisés.
Pegou a lei, dividiu ela em 10, bem detalhada, para a gente entender. Depois Jesus vem e resume as últimas, que amar a Deus acima de todas as coisas e próximo como a si mesmo, correto? Está aí a lei toda e os profetas. E quando nós deixamos de cumpri-las, nós falhamos. Certo? Engraçado que tem também um alarme. Deus instalou um alarme em cada um, uma sentinela. Que todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa contrária às leis divinas, essa sentinela, esse alarme toca. Quem sabe o que é? A consciência. Fala, gente, pelo amor de Deus. Consciência, está todo mundo fiado na ponta da língua, vai ganhar só chão do zero. Pode gritar lá. A consciência. A consciência é onde está escrito o quê? As leis de Deus. Kardec perguntou onde está escrito as leis de Deus. E o que os Espíritos responderam? Na consciência. Então, aí a gente vai entender que todos nós recebemos as informações que precisamos. Está nas obras. Hoje a gente tem uma literatura muito grande que a doutrina espírita traz para nós. Muita informação. Só do Chico é mais de 400 obras. Do Divaldo é mais de 200. Certo? Fora as obras básicas, que são atuais. Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Inferno, o Evangelho. Isso aqui, ó, a gente vai cansar, vai sempre estar falando. Aqui, nesse livro, no Evangelho, está contido tudo o que nós precisamos para ser feliz. Porque isso aqui não fala para o corpo, isso aqui fala para a alma, fala para o espírito, fala para o ser inteligente. Aqui ensina nós a trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Entendeu? Então, a gente tem muita informação. O que acontece é que muitas das vezes nós não observamos. A gente fala assim, Deus é presente na nossa vida a todo instante. É ou não é? O que vocês acham? Por que nós não percebemos? Que a gente deixa o mal, não se atingir. Menina, você está estudando isso. A gente entende as coisas do mundo, as coisas, a correria. A gente não observa, sabe? A gente vai só lembrar quando a gente faz uma prece nas horas difíceis, aí a gente vai ver que ele está agindo. Ele sempre coloca alguém no nosso caminho, ele sempre coloca alguma coisa para nos ajudar. Nós desviamos do caminho, ele vem nos ajudar. Sabe? A espiritualidade faz isso, os nossos guias, com cada um de nós. Nós damos uma trabalheira para eles. E ele está sempre junto de nós. Às vezes nós afastamos deles. Porque às vezes vão fazer coisas que eles não aprovam. E aí eles ficam ali e nós viemos fazer o que nós queremos. Mas quando precisamos, eles estão junto de nós. Correto? Muito bem. A gente vai citar alguns exemplos para vocês verem que eu vou até ler um caso. Isso aqui é um caso acontecido na Mansão do Caminho, com o Divaldo, lá com o Divaldo Franco. Uma criança de 6 meses que foi abandonada lá. Aí eles falam que foi um menino de 6 meses que foi abandonado. É para a gente ver que a ajuda é importante. E a gente vê quanto que a influência boa é importante. E que a questão do destino, para a gente ver que não é fatalidade. Aí ele fala o seguinte, que lá na Mansão do Caminho foi deixado um menino com 6 meses de vida, abandonado lá. Aos 4 anos de idade, ele fazia faquinhas de bambu e falava que a vontade dele era enfiar uma pessoa para sentir sangue quente nas mãos dele. Aí o Divaldo perguntou assim, uma menina até de 4 anos, mas como você sabe que o sangue é quente? Ele falou assim, eu não sei, só sei que é assim. Aos 12 anos,
o pessoal, os voluntários do Divaldo, tinham medo dele. Aí o Divaldo chamou ele e deu-lhe uma... E ele fala que o Divaldo chamou ele e deu-lhe assim um choque. Falou com ele assim: você vai ter que ir embora, porque você está fazendo isso, está ameaçando as pessoas aqui dentro. Aí ele levou aquele choque e falou com o Divaldo que ele ia mudar. E realmente ele deu uma melhorada. Aí fala que aos 18 anos, aí ele foi evangelizado, ele estudou lá, porque lá tem a escola, e aos 18 anos ele chegou e falou com o Divaldo que ele queria ir embora, que ele queria emancipar. Aí o Divaldo falou para ele o seguinte: você vai, mas lá fora, se algum dia você for matar alguém, você vem aqui e me mate, porque eu falei com você. A sociedade me colocou você aqui, e a sociedade, eu estou te devolvendo a sociedade. Porém, se você for fazer isso, você vem aqui e me mate. Ele foi, assustou e falou assim: mas tio, né, eu não posso fazer isso com você. Aí o Divaldo falou: então todas as vezes que você for fazer isso, você vem aqui e faça comigo. Passou 10 anos e eles reencontraram. Ele já estava com 28 anos. Aí o Divaldo então perguntou para ele, né, se ele ainda tinha vontade de matar. Ele falou assim, que às vezes, né, ele sentia aquela vontade, mas todas as vezes ele viu o rosto do Divaldo e aí ele conseguia superar aquela vontade. Aí o Divaldo falou para ele, falou o seguinte assim, ele agradeceu dizendo que se não fosse o Divaldo e a doutrina espírita, ele estaria preso numa penitenciária. E aí o Divaldo esclareceu para ele: agradeça a sua consciência que assimilou toda a educação moral evangélica que recebeu na mansão do caminho. Você fez bom uso do livre-arbítrio. Hoje você pode entender por isso. Vou lhe contar o que os bons espíritos disseram. Ele falou assim, você foi um criminoso na encarnação anterior. Você trazia na inconsciência a lembrança do sangue jorrando em suas mãos, quando esfaqueava alguém. Estava tão dentro de você que explodia na sua memória atual. Eram flashes do passado. E eu pergunto, se ele não tivesse tido ajuda, o que aconteceria com ele? Ele caminha. É o que ocorre, o que acontece com muitos que por falta de ajuda, de orientação, certo? É o que ocorre. Isso aqui é um fato acontecido na mansão do caminho, tá? Acontecido lá com o Divaldo. Quem quiser dar uma pesquisada, acho que resolveu um caso mais completo. Tem também para a gente ver como que as coisas são flexíveis. Como é que não existe fatalidade, certo? Conta-se no livro do Chico, chama Reflexões do Passado, que um senhor, na atual encarnação, ele era uma pessoa excelente, prestativo, caridoso. Metade do seu salário ele comprava comida e remédio para os pobres. E ele não tinha dia, não tinha hora para poder ajudar as pessoas, para servir, para cooperar. Ele estava sempre ajudando as pessoas. E um dia, ele trabalhando na firma que ele trabalhava, ele se acidentou. Ele perdeu o dedo polegar da mão direita. E aí todo mundo ficou comovido com aquela situação. Mas por que isso vai acontecer com ele? Uma pessoa tão boa, ele não merecia isso. E ele se deixou levar por aqueles pensamentos. Ele teve alta do hospital, foi embora para casa, de cabeça baixa, triste. E à noite, quando ele foi para a reunião, ele sentado no primeiro banco, ao termo da reunião, comentou, manifestou, e dirigiu um por um daqueles que estavam na reunião. E deixou ele por último. E falou para ele assim: meu irmão,
Por que você está de cabeça baixa? Você apenas perdeu o dedo polegar. Né? Você é para se sentir feliz. Vou lhe contar como era a sua programação. Eu vou para ele o seguinte, que na encarnação passada dele, ele tinha sido um senhor de fazenda, dono de muitos escravos. E um dia, um dos escravos dele, por não lhe obedecer, ele simplesmente moeu os braços dele no engenho de cana-de-açúcar. Por muitos anos, ele ficou no plano espiritual, com aquilo na cabeça dele, na consciência dele. Aquela imagem que ele guardou de tudo aquilo que ele viu, os gritos do escravo. E aí então ele pediu para reencarnar e perder o braço direito dele no trabalho, o braço mais importante para ele. Aí ele falou assim, mas como você está pagando com amor? Foi amenizada a sua pena. Você apenas perdeu o dedo polegar. É para a gente ver como que as leis divinas são, gente. Era uma programação? Era. Mas, pela atitude dele aqui, foi amenizado. Não é? E aí, no outro dia, ele levantou e já foi até trabalhar. Alegre, feliz. O pessoal está assim, mas você está doente? Ele falou, não estou doente, eu sirvo para fazer outras coisas. É para a gente ver. Não é? Então, as coisas são assim. Fatalidade, ela existe na escolha das provas. Mas os acontecimentos do dia a dia, os detalhes, esses não. Esses estão ligados ao livre-arbítrio, à livre vontade de escolha, diante das circunstâncias das provas que nós iremos passar. Então a gente tem essa grande oportunidade. Quem tem André Luiz vê, por exemplo, que no Missionários da Luz, no capítulo que trata de reencarnações, reencarnação de Sérgio do Mundo, lá ele mostra a programação que é feita para reencarnar. Os corpos são desenhados, sabe? Então a necessidade que o espírito tem vai estar ali. Então tem um caso lá que é o seguinte: a mulher chegou lá, ela ia reencarnar, aí eles perguntaram para ela assim, você gostou do projeto? Ela falou assim, eu queria fazer umas modificações. Eu não queria esse rosto tão lindo. Eu queria que vocês entortassem o nariz para cá, que vocês fizessem para lá, porque com essa beleza aí, eu me perdi no passado. Eu quero que modifique. Então é para a gente ver como que são as programações. Elas estão de acordo com a necessidade. Foi por isso que Jesus veio aqui, gente. Jesus ele veio aqui para ensinar o quê? O caminho da redenção. Ele veio ensinar para nós o caminho da redenção. Ele sempre mostrava um caminho novo para cada um que procurava ele. Tudo por torto, muito pronto das expiações. Vocês acham que os problemas daquela época é diferente dos da agora? O que vocês acham? Vocês acham que os problemas da época... Oi? Os problemas nossos estão relacionados sempre com a imperfeição humana. Se a gente for ver as imperfeições daquela época, né? Era orgulho, egoísmo, ganância, cobiça, não é? A gente não pensou demais, não tem? O que vocês acham? Está todo mundo agora perfeito, pãozinho, tá? Não. Os problemas são os livros. Sabe por de quê? As personagens são as mesmas, os atores. Eu falava com vocês que estava todo mundo lá, a gente brinca que estamos Barrabás, o pessoal acha que não. Mas quem faz? Olha, nós gritamos Barrabás, gente. Até hoje estamos gritando Barrabás. A partir do momento que nós não seguimos o que Jesus nos pede, nós estamos gritando Barrabás. Estamos ou não estamos? Nós precisamos seguir mais ele. Jesus é como diz o Chico, não é uma personalidade para ser adorada, é uma realidade para ser vivida. O que ele trouxe é para ser vivido. O mundo está do jeito que está hoje,
porque o que ele ensinou tem sido deixado de lado. Certo? Ordem de religião, certo? Isso não dá passaporte a ninguém do céu, não. Certo? Porque a gente precisa prestar atenção nas escolhas que estão fazendo, porque Jesus não falou em religião, não. Ele falou que a cada um será dado segundo suas obras, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí ele não falou em religião. Qual que é a religião de Jesus? Vamos saber aqui. Quem sabe? Quem sabe qual que é a religião de Jesus? Que ele pregou. Nossa, mas pô, aqui está muito. Pode dar só o chão para eles. Amor e caridade. Maria, não é, Maria? Não foi a religião de Jesus é amor e caridade, gente. E aí a condição de salvação é igual para todos. Aquele que acredita de um jeito, aquele que acredita de outro, aquele que não acredita em nada. Mas ele fazendo amor e caridade. Tanto que Jesus pegou o samaritano, que é considerado herético, que pratica a caridade. Pode a gente ver que ele sempre procurou mostrar essas coisas. Então Jesus sempre veio mostrar para nós o quê? Um caminho novo, um recomeço. Ele vem mostrar para todo mundo um recomeço. Ele desce aqui, sabe? Ele vem neste mundo e traz para nós informações. Tem paciência com todo mundo. Não deu lição de moral em ninguém. Não passou sermão em ninguém. Não deu esculacho em ninguém. Procurava sempre mostrar a cada um o caminho da redenção. Quando você pega lá no Boa Nova e vê a conversa de Jesus com Maria Madalena, é fantástico. Ele mostrar para ela. Por quê? Ela tinha uma vida que ela escolheu. Na prostituição. Escolha dela. Mas ela não era feliz. Porque felicidade não está nas coisas materiais. Felicidade não está nas coisas exteriores, e sim nas coisas interiores. E aí, ela vai procurar Jesus. Jesus recebe ela de braços abertos. E aí, quando ela relata toda a história dela para Jesus, ele fala para ela o quê? O amor foi. Vai não perde mais. Boa. Mas ele está falando uma coisinha para ela ainda. O amor cobre a multidão de pecados. O que ele quis falar para ela? Olha, tem um outro caminho. Que se você seguir, você vai encontrar uma procura. Que é a verdadeira felicidade. Vai amar o seu próximo. Vai fazer o bem. Vai fazer a caridade. E o que ela fez? Regaçou as mangas dela. Aquela beleza que ela tinha. Foi trabalhar e foi cuidar dos leprosos. Morreu leprosa, mas cumprindo aquilo que Jesus falou. E quando ela desencarna, quem está esperando ela? Quem já leu Boa Nova aí sabe. Quem está esperando ela? Jesus. Quem? Jesus. Né, irmã? É. Então, para a gente ver, ele sempre ensinou o caminho da redenção. Nunca é tarde para ninguém mudar. Lembremos que cada momento é um recomeço. Cada momento é uma nova oportunidade. Para todos nós que estamos neste mundo de provas e expiações. Ninguém foi criado perfeito. Simples e ignorantes, sem conhecimento. E hoje a gente tem a oportunidade de aprender, de adquirir o conhecimento para nos libertar da ignorância. Então, se às vezes as coisas estão acontecendo em nossas vidas, vamos rever as nossas escolhas. Vamos rever o que nós temos feito. Qual tem sido a nossa semeadura? Por quê? Nós escolhemos as provas. Escolhemos nascer em 2 de Campos. Certo? Escolhemos ter a nossa profissão. Enfim, nós escolhemos o gênero. O corpo, se vai ter uma doença, uma enfermidade, uma deficiência. Agora, diante dessas circunstâncias, a gente precisa ver como nós temos agido. Porque não é Deus que determina, somos nós. Está em nossas mãos todo o nosso futuro. Ser feliz só depende da gente. Demais ninguém. Deus é tão bom que Ele não colocou essa autoridade na mão de ninguém. Ele colocou nas mãos de cada um. Plante o bem. Seja bom.
Todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Procure melhorar as qualidades, procure combater com as imperfeições, né? Porque isso que é importante. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu levou as crianças na evangelização uma vez, todas. Uma vez eu trouxe as crianças, deu uma língua. Alguma dúvida? Todas. Bem, então vamos lá, fatalidade. Todo mundo sabe que a escolha que o Espírito faz do gênero de provas que ele vai passar aqui. Esse gênero está relacionado com as suas imperfeições, as quais ele precisa estar em contato para que ele possa aprender a resistir e a vencê-las. Faz parte do processo de evolução de cada um de nós. E livre-arbítrio é vontade de escolha. Diante das provas, sejamos calmos. Não precisamos desesperar. Ninguém está só. Ninguém está abandonado. Deus não colocou a gente aqui e esqueceu da gente, não. Colocou tudo o que precisamos. Temos os guias, os amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, estão sempre insuflando o nosso pensamento de coisas boas. Temos as informações das obras. Temos pessoas que podem nos ajudar, nos orientar diante de uma prova, diante de uma necessidade. Vamos buscar ajuda. Né? Então a gente tem todos os recursos que a gente pode utilizar, gente. Tá bom? E para a gente fechar, eu trouxe aqui, está no Dicionário da Luz, é uma fala do Alexandre com André Luiz. Essas obras, elas são voltadas para nós, porque ele traz para nós um mundo espiritual, o plano espiritual, são 16 obras. E ele traz para nós o plano espiritual. E o que eles estão falando lá, é tudo para nós estar aqui. Sabe por quê? Porque nós viemos de lá para cá e vamos voltar daqui para lá. Ele fala assim, ó, na questão da reencarnação: todo plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. Tá vendo? E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Ninguém está abandonado, tá? Ninguém está só. Deus é Pai presente na nossa vida todos os instantes, todos os momentos. Por que fala assim? Eles falam assim: onde que está Deus? Eles apontam para vocês lá no céu. As crianças, quando era criança, falavam assim: Deus está no céu. Não é? A gente aprendeu assim, né? Mas quando a gente para pensar que a Terra está solta no espaço, então ela está solta no céu. Então, se Deus está no céu, Deus está aqui. Não é? Então a gente tem que entender que Deus está sempre presente, gente, em todos os momentos. Olha na prece do Pai Nosso, quando Jesus faz uma reflexão com a gente ali. Há tanta informação na prece do Pai Nosso, que a gente às vezes reza ela só maquinalmente, mas não refletimos nas colocações de Jesus naquela prece. O final do Evangelho traz uma reflexão enorme dentro do Pai Nosso. O que Jesus quis expressar em cada detalhe da prece. E aí ele vem mostrar para nós essa questão, o caminho novo. Então, que a gente possa aproveitar melhor as nossas oportunidades e poder, meus irmãos, construir na nossa vida aí, felicidade, alegria, está nas nossas mãos, gente. Porque assim, nós estamos colhendo agora aquilo que nós plantamos ontem, correto? E vamos colher amanhã aquilo que nós estamos plantando agora. Então, se nós queremos colher paz, amor, vamos plantar agora, porque vamos colher lá na frente. Tá certo? Muito bem. Alguma dúvida? Que hora que vai ver o seu chão da série? Aí. Eu agradeço a paciência dos irmãos aí também, que estão ouvindo a gente.
Que Jesus abençoe a todos, que os irmãos possam levar para os seus lares muita paz, muita tranquilidade, né? Tem que ser.